Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Louvado seja Deus. E deixando, amigo ouvinte, Nazaré, Jesus foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e de Naphtali, para que se cumprisse a profecia de Isaías. Cafarnaum localizava-se na costa ocidental do Mar da Galileia, na fronteira entre duas tribos antigas, Zebulon e Naphtali. Uma profecia de Isaías dizia que a chegada de Jesus no local iria trazer libertação dos inimigos. Está lá em Isaías capítulo 9, versículo 1 e versículo 2. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos dias tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Assim, em Cafarnaum, Jesus opera muitos milagres, dentre os quais destacarei a cura de um paralítico descrito nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Está escrito nesses três evangelhos. Aconteceu na casa de Simão Pedro. Jesus estava reunido ali com os fariseus quando as pessoas ficaram sabendo e se aproximaram para ouvi-lo. Era tanta gente, amigo ouvinte, que a porta principal da casa ficou lotada, interditada. Ninguém podia mais entrar ou sair, a não ser quando a reunião terminasse. E eis que 4 homens apressados e decididos a falar com Jesus surgem entre a multidão. Carregavam uma maca e nela estava deitado um paralítico, impossibilitado de movimentar pernas, braços e de voz prejudicada. Seus amigos eram as mãos, pés e voz do homem escravizado pela doença. Eles queriam falar com Jesus, precisavam falar com Jesus, só que apesar da urgência e do estado, ninguém deu passagem. Todos e cada um estavam ocupados demais com os seus próprios problemas e a solução deles. O paralítico era apenas mais um que buscava desesperadamente a cura. Nem todos têm sensibilidade para perceber as necessidades dos outros e encará-las com a mesma dor de quem a vive, e ainda que o problema seja visível, poucos se dispõem a ajudar. No caso do paralítico de Cafarnaum, entre 100 e 200, mais ou menos, 4 amigos foram sensíveis e determinados na busca pela felicidade do semelhante. De forma admirável, eles empreenderam tempo e esforço em busca de algo que parecia difícil de se realizar. E quem sabe por esse motivo as pessoas não tenham aberto o caminho, dado passagem para a maca e o doente. Para eles, aquele era um caso perdido, mas no coração dos amigos do paralítico, a fé já havia brotado, criado raízes, e agora eles estavam ali em busca do fruto da fé. Tinham certeza que estavam na hora e no lugar certo, e nada poderia lhes impedir de ver o milagre. Fico imaginando, amigo ouvintes, esses homens, enquanto carregavam uma maca, conversando entre eles sobre o que Jesus já havia feito das redondezas, ressuscitado mortos, curado leprosos, expulsado demônios, apressados, cambaleando a maca de um lado para outro, mas tão designados que despertaram admiração no Filho de Deus. Vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados te são perdoados. A maneira como chegam até Jesus é no mínimo extraordinária. Já que ninguém lhes dá passagem, eles sobem até o telhado da casa, abrem um buraco no teto e descem.
o amigo paralítico até o centro da sala onde Jesus estava. Quanta fé, amigo ouvintes! Aleluia! As casas da antiga Palestina, amigo ouvintes, tinham abertura no telhado, pois era comum espalhar trigo ou outros cereais na eira, para que o vento carregasse a palha, limpando o grão. Também era costume manter uma escada fixa ou móvel ao lado da casa para possibilitar a subida ao telhado. Os amigos do paralítico de Cafarnaum certamente usaram a escada, e não deve ter sido nada fácil chegar ao cume da casa carregando a maca sob olhares curiosos, incrédulos e as dificuldades próprias da missão. Essa é uma grande lição para todos nós. A fé, amigo ouvinte, exige ação. Os homens buscaram o milagre, foram ao encontro de Jesus e por mais que houvesse obstáculos, eles não desistiram, não sentiram vergonha ou desânimo, não esmoreceram diante da passividade das pessoas. Eles não buscavam a aprovação dos homens, não estavam interessados sobre o que iam falar deles, mas buscaram Jesus. Os fariseus estavam sentados dentro do recinto e quando viram o homem descer pelo telhado e Jesus o perdoar dos pecados, não deram glória, nem se compadeceram, mas ficaram furiosos e julgaram ser Jesus um enganador arrogante, se fazendo passar por Messias. Por que fala desse modo? Isso é blasfêmia! Isso é blasfêmia! Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Os fariseus estavam entre os mais importantes religiosos de Israel e não tinham discernimento espiritual, porque eram orgulhosos, cheios de si mesmos, mas os humildes homens que carregavam a maca eram simples moradores de Cafarnaum. Pequenos diante dos homens, mas grandes diante de Deus. Não tiveram receio de se humilharem por uma boa causa de amor ao próximo, e de repente o desprezível cortejo da maca, que até pouco tempo implorava por entrar na casa pela porta, sem ser ouvido, recebe a atenção do mestre da vida e se torna o centro da atenção de todos. O paralítico de Cafarnaum estava doente por causa do pecado e foi primeiramente perdoado, em seguida curado da paralisia. Foi quando desceu pelo telhado como um grão de trigo caindo em terra, morrendo para o mundo e escolhendo viver para Deus, que recebeu libertação. E como profetizou Isaías, o homem que estava sentado sobre as trevas viu uma grande luz chamada Jesus. Nem toda enfermidade é ocasionada pelo pecado, mas a desse homem era e deve ter ocorrido de maneira progressiva, privando-lhe da felicidade. O paralítico de Cafarnaum era prisioneiro duas vezes, do pecado e da doença. Não bastaria devolver-lhe a saúde física, se sua condição espiritual era a causa de todos os seus males. E aqui cabe a nós compreendermos, amigo ouvinte, que Jesus veio para libertar o homem por inteiro. Em que outro lugar o paralítico galileu encontraria tamanho favor? Em que outro lugar nós encontraríamos tamanho favor, amigo ouvinte? Somente em Jesus. É louvável a fé desses homens que carregaram o amigo sobre a maca. Eles demonstraram a importância da intercessão. O comportamento do doente também contribuiu para a realização do milagre. Apesar de seu estado crítico, era um homem que exercia certa influência em seu meio social. Aleluia! Sua presença era querida. E como não devem ter saído daquele lugar felizes, saltitando, glorificando a Deus, um testemunho que aproximou muitas outras vidas de Jesus. Aquele buraco no teto testemunha também a nosso favor. São muitos os obstáculos, por mais que digam que é impossível, improvável, seu caminho é Jesus, a luz haverá de raiar, assim como raiou nos confins de Zebulon e de Naphtali. Essa luz, amigo ouvinte, ela pode reinar em sua vida. Essa luz pode reinar dentro do seu lar. Esta luz pode reinar na sua família hoje. Ei, psiu, é você mesmo que está nos escutando. Jesus
quer trazer a luz para dentro do seu lar. E neste dia de hoje Ele te convida: vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu vos os aliviarei. Só Jesus que pode te dar a vida. Ele pode fazer o milagre acontecer. É só em Jesus que você pode encontrar tamanho favor. Favor esse que o paralítico encontrou em Jesus. Você também pode encontrar a cura das enfermidades, a cura da alma, ser liberto e salvo por Jesus. Não queira somente a cura física, não queira somente as coisas materiais, mas queira Jesus em sua vida, queira a libertação em sua vida. Amigo ouvinte, essa é a mensagem de hoje, dentro do programa Voz da Libertação. Que Deus nos abençoe. Oremos a Deus, o nosso Pai.